Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 139 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como @rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Pelo modo como torna compreensível uma realidade fugidia por meio de parábolas portadoras de imaginação, compaixão e ironia. Por essa razão que a Academia Sueca entregou o Nobel de Literatura de 1998 a José Saramago. Único escritor de língua portuguesa a vencer o prêmio, o nascimento de Saramago completa agora 100 anos. Ele veio ao mundo em 16 de novembro de 1922 e morreu há pouco mais de 10 anos, em junho de 2010. São muitos os livros do português que, tenho certeza, vocês já leram, ou pelo menos ouviram falar. Memorial do Convento, O Ano da Morte de Ricardo Reis, A Jangada de Pedra, O Evangelho segundo Jesus Cristo, Ensaio sobre a Cegueira, As Intermitências da Morte. São alguns dos mais famosos e festejados. Dono de uma prosa que desafia os leitores e pode intimidar quem não topa fazer um mínimo de esforço na hora da leitura, Saramago é um desses autores que nos encantam quando pegamos as manhas para curtir os seus livros. Por conta do centenário do português que convidei Pedro Fernandes para o papo que vocês ouvirão a seguir. O Pedro é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutor em estudos da linguagem e pesquisador colaborador na Cátedra Internacional José Saramago, sediada na Universidade de Vigo. Autor de Retratos para a Construção do Feminino na Prosa de José Saramago e de Peças para um Ensaio, outro trabalho sobre a obra do português, Pedro também dirige a Revista de Estudos Saramaguianos e coordena a coleção Estudos Saramaguianos, publicada pela editora Moinhos. Sim, as belezas e os caminhos para mergulhar na prosa de José Saramago estão na nossa conversa. Pedro Fernandes, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Pedro, te convidei para a gente bater um papo sobre o José Saramago, nesse centenário de nascimento que está para se completar aí no começo de dezembro. Como que anda o Saramago nesses 100 anos de existência? Olá, Rodrigo. Primeiro eu quero agradecer pelo convite e também estendo a alegria de poder falar sobre Saramago junto com seus ouvintes, um podcast que ao me parece bastante requisitado, né? Eu não sou uma pessoa de ficar ouvindo podcast, mas acompanho o seu trabalho no Página 5 já há um tempo, né? Pelo fato também de viver um tanto na midiosfera. E então, desde já é uma satisfação estar aqui com você. E, enfim, me parece uma coisa, essa questão é uma questão interessante, né? Porque me parece que o Saramago, depois de algum tempo, passa por um processo de redescoberta, né? Não que o Saramago tenha saído de moda, não vejo que o Saramago tenha sido um escritor que tenha tido altos e baixos na recepção, né? Desde que ele foi reconhecido ali com a publicação do Memorial do Convento Sobretudo, que é o romance que coloca ele numa dimensão internacional, né? Desde então ele foi um escritor muito quisto, no Brasil sobretudo, né? Eu não consigo reparar em qual momento da história, depois que o Saramago chegou ao Brasil, que o Saramago tenha tido um momento assim que diga agora ninguém lê mais Saramago. Mas o ano do centenário, de fato, contribuiu para uma reaproximação de muitos leitores, né? Alguns pesquisadores, inclusive, que já tinham lido Saramago há um certo tempo e já tinham dito não tem mais o que dizer sobre Saramago, voltam a entrar em contato com ele. E eu acho que esse ano tem sido um ano extremamente rico nesse sentido, né? O professor Carlos Reis, que é responsável pelas comemorações do centenário esse ano, ele disse uma coisa que me parece sempre louvável ressaltar. A geração agora está preparando fazendo um centenário, pensando no Saramago daqui a 100 anos, né? Como é que Saramago será recebido daqui a 100 anos? Provavelmente, obviamente, nós não estaremos aqui para responder essa pergunta. Mas eu acho que o Saramago tem passado por alguns caminhos de redescoberta interessantes nesse ano, sim.
Eu dei risada porque me parece uma coisa quase que arrogante você olhar para uma obra vasta como a do Saramago e pouco tempo depois da morte do cara e dele encerrar a produção dessa obra, você dizer, ok, já dissemos tudo o que tem para ser dito e não tem mais nada, né? Me parece um problema muito mais do olhar dos pesquisadores do que da obra em si. Eu acho que também todos os lugares têm suas modas, não é verdade? E a academia também tem as suas modas. Então, eu acho que agora, por exemplo, tem-se um interesse entre os pesquisadores de leitores de literatura portuguesa no Brasil pelos escritores portugueses contemporâneos, por exemplo. E aí o Saramago já passou, digamos assim, do que se fala de contemporaneidade hoje, né, já teria saído desse lance de interesse. E também o Saramago é um escritor bastante lido, bastante estudado, não só no Brasil, né, mas fora também no Brasil. E o pesquisador está sempre interessado na novidade, né, naquilo que o escritor ainda não é reconhecido, um escritor que uma obra ainda não está sendo bem divulgada entre a academia ou fora da academia. E eu acho que o Saramago conseguiu, desde logo quando ele se estabelece como um importante escritor, ele conseguiu esse reconhecimento tanto dentro da academia como fora da academia. E isso levou alguns pesquisadores a também pensar por esse caminho, dizer, já foi tudo o que já foi tinha para se dizer sobre o Saramago já foi dito, né? Também acho que tem um tanto disso. Você sabe me dizer como é que está a recepção e a leitura da obra do Saramago em países de outras línguas que não o português? Bom, recentemente eu estive num congresso na Bulgária, uh, claro, falando sobre a recepção do Saramago no Brasil naquela ocasião. Mas eu fiquei muito entusiasmado com as discussões sobre o Saramago lá. E um outro detalhe é como que o Saramago, para eles, de fato, ainda é muita novidade. Né? Os grandes romances, por exemplo, na Bulgária, começam a ser traduzidos agora. Né? Então, eu acho que. Mas eu acho que o Saramago tem uma recepção muito boa em todos os países. Né? Você pegar um romance como Memorial do Convento, que já passou aí das 30 línguas traduzidas. Né? E eu acho que também a agenda do ano centenário tem demonstrado um tanto isso. Se você tem trabalhos, congressos acontecendo nos Estados Unidos, no México, na Argentina, em Portugal, em Espanha, Paris, né, agora, né, na França, e eixos mais distantes, né, dos países de língua, os países orientais, por exemplo, né. Então eu acho que o Saramago tem uma boa recepção. Acho que por onde ele passa, ele vai se estabelecendo assim um bom núcleo de interesses de leitores, sabe? Pedro, você pode me contar um pouco como que acontece a sua história com o Saramago? Você foi fazer faculdade de letras, depois você foi se especializando nesse campo, fez mestrado, doutorado, e Uhum. você gostar de literatura é uma coisa que me parece óbvia, senão você não teria seguido esse caminho. Você deve gostar de muitos outros escritores que não o Saramago, mas como que foi construindo a sua relação como leitor com o Saramago? Em que momento algo da obra do Saramago ou te encantou ou te chamou a atenção de uma maneira específica a ponto de você falar, bom, é sobre esse cara que eu vou me debruçar com mais afinco profissionalmente? Pois então, essa é uma história bem contada, né? Todas as vezes que faço entrevista, as pessoas sempre perguntam. E eu gosto sempre de voltar a essa história, porque é uma história bonita, que é a relação mesmo do leitor com a obra. E de repente isso pode servir de estímulo para outros leitores, né? Que não tenham ainda mantido o contato com o Saramago ou com qualquer outro escritor, né? Eu acho que o Saramago dizia que o bom do leitor que ainda não conhece determinada obra, o leitor que não conhece determinada obra tem uma vantagem, que é a vantagem de descobrir. E no caso do Saramago foi meio que obra do acaso, né? O Saramago tem muito do acaso nos incipits dos seus romances, né? Os romances as narrativas que começam com um e se, né? E de repente aquilo se desdobra e se torna numa questão complexa, como se a gente não sequer imaginássemos que aquela pequena coisa fosse gerar uma complexidade maior. E, e no caso do meu encontro com o Saramago, foi meio por esse caminho. Eu estava na metade do curso de letras na época, né? E naquela época eu já tinha interesse em estudar literatura, embora eu fosse um estudante que
se dedicava mais à linguística textual. E aí depois, quando eu fui entender que eu queria estudar literatura de fato, né, eu fiquei me perguntando qual era o escritor e qual era a obra que eu deveria estudar. Então, mas eu sempre fui aquela figura meio que rato de biblioteca, de ir para a biblioteca, de ficar procurando coisas, de ficar lendo aquilo que não era discutido em sala de aula, por exemplo, aquilo que os professores não levavam para a sala de aula. E aí eu fui testando, né? Passando por muitos escritores, desde escritores aqui do Rio Grande do Norte, escritores do Brasil, fora do meu estado, e daí a pouco eu me deparo com o Evangelho segundo Jesus Cristo, que foi o primeiro romance do Saramago que eu tive a oportunidade de ler. E o que me chamou a atenção de imediato no Saramago naquela ocasião foi a escrita, a maneira como esse romance começa e a maneira como a escrita do Saramago se estrutura. Para um estudante de letras que não tinha nunca pegado na obra do Saramago, eu acho que todo leitor passa um pouco por isso. O meu impacto foi, de fato, como é que eu conseguiria estabelecer uma relação de compreensão com aquele texto que vinha de forma muito embaralhada para mim, né? E quando eu li as primeiras páginas do Evangelho, né, que é a descrição de uma gravura do Dürer, quando eu li aquelas passagens, a primeira parte, digamos assim, o primeiro capítulo do romance, e que eu precisei voltar e reler aquilo ali pelo menos umas 2 ou 3 vezes para encontrar o leitor ideal para aquele romance e me estabelecer como leitor daquele romance, foi já nesse processo que eu descobri que era o autor que eu deveria estudar. Né? Então foi uma coisa meio que foi um acaso, porque de fato eu não estudava nessa época. Para o lado de cá, por exemplo, Saramago não era comentado nas aulas de literatura portuguesa, por exemplo. Sabia-se, obviamente, que Saramago tinha ganhado o Prêmio Nobel de Literatura, sabia-se que o Saramago já era muito conhecido no Brasil, já tinha vindo ao Brasil várias vezes, mas para o lado de cá, a obra não circulava ainda como hoje, por exemplo, circula, né? Então, acho que foi meio que obra do acaso mesmo, dessas minhas idas à biblioteca. E aí, olhando para a obra do Saramago, para o que você conhece do Saramago, se você encontra uma pessoa que gosta de ler livros por aí, gosta de literatura, mas nunca leu o Saramago, o que você diria para essa pessoa? Por que ela deve ler o Saramago? Se é que ela deve ler o Saramago, se é que você acredita que alguém deva ler alguma coisa? Pois eu sempre acho que o movimento de leitura tem que ser um tanto voluntário, né? Embora eu seja professor de literatura, e os professores de literatura sempre são reconhecidos como aqueles que cobram listas de leitura dos seus alunos, né? Então, obviamente que todo início de semestre está lá o professor de literatura com a lista: olha, esse semestre nós vamos ler tais e tais romances para discutir tais e tais questões, ou vamos ler tais e tais poemas para discutir tais e tais questões. Mas o curioso é que, tirando o lado professoral, eu prefiro que os leitores sempre façam um exercício tenham diante da obra literária um exercício de liberdade, embora eu saiba, obviamente, que muita gente, se a gente não pegar pela mão, nunca vai pegar um livro para ler, né? Mas vamos partir do pressuposto que eu, sendo professor, e fosse tentar convencer alguém que nunca leu Saramago para ler, né? Professor ou o livreiro que quer vender o Saramago. Pois então, aquela pessoa que chega na livraria dizendo: olha, eu quero dar um presente, e o livro tem a capa X, mas eu não sei mais ou menos quem é o autor, eu inventar. A capa deve ser essa, com uma caligrafia e tal. Eu diria: olha, eu acho que o Saramago tem uma questão importantíssima, porque o Saramago, além de ser um excelente escritor, né, quer dizer, um autor que tem obras interessantíssimas, com narrativas que conseguem prender o leitor ali muito facilmente, eu diria. Tem um outro detalhe no Saramago, é a capacidade que ele consegue aliar a reflexão crítica sobre determinado aspecto social, histórico, político, né, e etc. Como ele consegue aliar isso com o trabalho literário. Então, assim, eu sei que no Brasil tem muito o costume de que é preciso ler uma determinada obra literária, mas essa obra literária precisa me oferecer alguma coisa, dar algum retorno, porque se não der retorno, ler é perda de tempo, não é? Então, assim, para quem pensa dessa forma, eu acho que o Saramago tem o retorno positivo que o Saramago sempre nos dá, é o sentido de perceber a realidade com outros olhos, né?
E eu acho que numa época em que os olhos estão tanto cerrados para determinadas coisas, ter um escritor que faça esse papel, né, que é o papel de despertar você para reparar nas coisas por um outro ângulo, né, pensar nas coisas por um outro ângulo, eu acho que isso é de uma grande utilidade, né? Uma grande utilidade. Então, eu convenceria por esse caminho, né? Não sei se eu conseguiria levar o leitor a querer ler o Saramago, porque também há aqueles que estão alienados e preferem alienação. Mas aí, beleza, você conseguiu convencer de início o leitor a dar uma chance para o Saramago, mas esse leitor vai te falar: Poxa, Pedro, mas eu sempre ouço falar que o Saramago tem um estilo muito difícil, que a maneira como ele constrói as frases não são fáceis, a pontuação dele não é uma pontuação convencional. Para esse leitor que vem com esse preconceito já em relação ao Saramago, ou esse conceito formado, porque o Saramago é um escritor de estilo muito distinto mesmo, tem macetes, tem caminhos para esse leitor conseguir entender a construção da literatura do Saramago de uma maneira mais amistosa? Pois então, é interessante isso, né? Porque eu assim, acho que há um antes e um depois. Todo leitor tem um antes e um depois quando passa pelo Saramago. Aliás, eu vou até falar do meu antes e depois, que assim, depois que você Uh, pega o ritmo do Saramago, vira uma coisa mais tão fácil de ler e tão gostosa de então, ler, caminha tão é, bem. Assim, exatamente. passou, sei lá, 10% do livro, se você se manteve, você provavelmente pegou qual é o esquema e a coisa flui com uma maravilha. Isso, exatamente. É porque é aquilo, né, Rodrigo? Toda obra literária pressupõe um leitor. Você não lê Guimarães Rosa da mesma forma que você lê Saramago, da mesma forma que você vai ler Miyakoto, que você vai ler, enfim. Todo escritor pressupõe um tipo de leitor. E no caso do Saramago, é preciso sempre dar uma chance, né? No meu caso, eu voltei várias vezes ao início do Evangelho segundo Jesus Cristo para entender mais ou menos como é que funcionava aquilo ali. E depois que você pega esse ritmo, você acha até estranho quando você volta para outros escritores que fazem aquela narrativa organizadinha, com travessões, ou destacando as falas com aspas, enfim. Porque, no final de contas, a distinção que tem no Saramago em relação a outros autores é especificamente isso, porque, quer dizer, é um sujeito que consegue encontrar uma alternativa dentro da escrita de manifestação da oralidade que pressupõe uma ressignificação de alguns sinais de pontuação que nós utilizamos no texto escrito, né? Então, eu acho que esse contato é um contato fundamental. Assim, o leitor precisa vencer isso, mas eu acho que isso é uma coisa fácil de se vencer. O Saramago dizia que uma forma de ler e pegar mais ou menos o ritmo do seu texto era ler em voz alta, né? Pegar o texto dele e ler em voz alta. Eu confesso que já fiz esse exercício, né? Constantemente, mas é um exercício que a mim não me serviu. Eu já acho o Saramago que é um escritor mais da internalização, de se ler em voz baixa, né? E porque ali você vai conseguindo perceber, mesmo pela leitura silenciosa, você vai conseguindo perceber as várias vozes que se cruzam, muitas vezes numa única voz, né? As várias perspectivas que se cruzam, às vezes, numa única frase. Eu acho que você consegue captar melhor isso na leitura silenciosa. Agora, ele dizia que para entender melhor o funcionamento o ritmo, né, da escrita e a respiração do texto, como ele falava, seria interessante que o leitor fizesse o exercício de lê-lo em voz alta, né? Então, a gente pode tentar, né, com outros leitores essa possibilidade. Para mim, de fato, não é algo que tenha me alterado e eu prefiro o Saramago em leitura silenciosa. Não consigo leitura em voz alta. E ainda nesse sentido, você pode até ficar à vontade para discordar de mim, mas uma sugestão que eu deixo também é que geralmente o que falam do estilo do Saramago amedronta mais do que o estilo do Saramago em si. Sim, sim. São alguns estereótipos, né, que vão se construindo em torno de determinadas escritas, né? E um outro detalhe, a gente também tem que parar com essa coisa de que eu só vou ler texto de fácil acesso, ou texto. Porque assim, você tem que partir do pressuposto que a leitura precisa levar o leitor a sair do convencional, né? Eu, particularmente, quando procuro, claro que aqui pode ser o professor que está falando, né? Eu, quando procuro um texto, eu procuro aquele texto que me desloque da minha zona de conforto. E esse deslocamento pode ser desde um tema que me incomoda muito até
a maneira como o sujeito escreve, né? A maneira como o cara escreve. Mas eu acho que a leitura tem... Acho que o leitor, quando vai para qualquer obra literária, ele tem que ir disposto, né, para o texto e apostar naquele texto que ele vai dar um retorno. E se o retorno for a decepção, se o retorno for um incômodo, se o retorno for o abandono do livro, que seja, enfim, isso faz parte do processo de leitura, né? A gente tem que parar também com a ideia de que nós só devemos ler aquilo que nos agrada os sentidos, ou que ler é só um passatempo fácil, né? E fazer outras travessias, né? Estabelecer outras travessias com o texto, né? O Saramago, em determinado momento, ele até escreveu um ensaio sobre isso. Ele disse que passou a ver a obra dele como dividida em duas fases. Uma primeira fase que seria como que a descrição de uma estátua, que vai de manual de pintura e caligrafia até o Evangelho segundo Jesus Cristo. E uma segunda fase em que ele passa a analisar de fato a pedra. E na segunda fase a gente tem obras aí como um ensaio sobre a cegueira. Você pode falar um pouco para a gente, Pedro, no que consiste essas duas fases dele? E se Sim, você quiser sim. discordar dele sobre essas fases também, você pode ficar à Uhum. vontade, porque a gente não está aqui para ficar concordando com tudo que Saramago falou sobre si, não. Pois então, essa questão, esse texto, A Estátua Pedra, que é um texto belíssimo, mas é um texto que já me causa um certo incômodo, né? Porque depois que ele foi redescoberto, que isso é uma conferência que ele deu em Turim, e essa conferência foi publicada na época, numa edição bastante restrita, e depois essa conferência ganhou notabilidade, chegou até a ser publicada no Brasil, né? Tem uma edição publicada no Brasil, tem uma edição publicada pela Fundação Saramago em Portugal. Então é um texto que os leitores e os pesquisadores vão com muita frequência, e praticamente esse ano que eu já tenho ido a tantos congressos, dificilmente alguém não vai falar desse texto. Quer dizer, é um texto que se tornou quase que uma espécie de cartilha de como se lê Saramago. Eu tenho minhas reservas a esse texto. Eu prefiro, inclusive, ler o discurso do Prêmio Nobel, o discurso de Estocolmo, para entender a obra do Saramago, se você quiser fazer uma leitura da obra do Saramago pelo ponto de vista dele, do que a estátua e a pedra. Porque, assim, me parece que ele constrói duas metáforas muito fechadas, né, no processo, no projeto literário, num projeto literário que não é fechado. E isso, até certa forma, contradiz um pouco o próprio discurso de Saramago, que muitas vezes disse, né, que não tinha um projeto literário estabelecido. Né? Diferente de outros escritores, ele não escrevia para atender um projeto literário a priori. E, de repente, esse texto faz uma espécie de releitura, contrapelo disso que ele sempre dizia. Mas o que é que me incomoda nesse texto? É justamente que eu não consigo perceber a obra do Saramago fechada em fases tão categóricas, né? Por exemplo, mesmo os romances que começam a tematizar mais questões pessoais e questões do indivíduo e do sujeito contemporâneo, mesmo esses romances, são romances que têm um cariz histórico, por exemplo, muito marcante, tal como você percebe nos romances da chamada primeira fase, né? Quer dizer, então não sei até que ponto claro, a metáfora se sustenta, a metáfora da estátua e da pedra não é uma metáfora inválida. O que eu estou questionando mesmo é até que ponto ela tem significação para uma obra que, a meu ver, não está fechada em torno de um propósito específico. Né? Você tem, obviamente, grandes núcleos de preocupação no interior da obra do Saramago, mas depois esses núcleos conversam com os núcleos posteriores, né? Então não consigo ver. Sei lá, você pega um romance como A Viagem do Elefante, né? Que foi um dos outros romances que Saramago escreveu. A Viagem do Elefante faz uma retomada daquilo que consagrou ele como escritor, que é um retorno aos romances históricos. Então, onde a gente coloca então a Viagem do Elefante? A gente coloca na primeira fase, coloca na segunda fase, o que a gente faz? Né? Porque do ponto de vista cronológico, é um dos outros romances. Mas do ponto de vista temático, do ponto de vista estrutural, é um romance que dialoga muito com aqueles romances da primeira fase, como Memorial do Convento, como O Ano da Morte de Ricardo Reis e assim por diante.
E a gente faz o quê com a viagem do elefante, né? A gente faz o quê com o Caim, né? Então, eu acho que o texto, de certa forma, ajuda a entender a obra, mas o leitor precisa um tanto escapar. Eu acho que o bom leitor também é aquele que tenta escapar um pouco daquilo que o escritor diz à sua obra. Porque os escritores, muitas vezes, são excelentes leitores de outros autores, mas são péssimos leitores de sua própria obra. Quer dizer, não estou dizendo que o Saramago seja um péssimo leitor da sua própria obra, mas que aquilo que ele lê muitas vezes da sua própria obra parece muitas vezes uma reflexão daquilo que ele já leu dos outros leitores que disseram da sua obra. Por exemplo, essa coisa das fases da obra dele me parece que é uma coisa que se forma no pensamento de Saramago a partir do momento que ele tem um contato com o estudo do professor Horácio Costa, o período formativo, né? Então, me parece que ele leu esse texto desde o momento em que o Horácio estava escrevendo ainda a tese. Então, o que é que me garante que o Saramago não tenha construído uma reflexão em torno do seu próprio projeto literário a partir dali, né? Então, eu acho que o leitor precisa se desvincular um tanto do que o escritor disse da sua própria obra e ir para a obra do escritor. E também até não só do que a própria obra do que o próprio escritor diz, mas também do que a crítica diz, né? Volto a defender a necessidade que o leitor precisa ter um pouco mais de liberdade nos seus interesses e escolhas. Não, mas eu acho até importante grifar isso, que assim, o autor, ele é o autor da obra, ele não é o dono da interpretação da obra, ele não é o senhor da razão sobre a obra, e até o que você estava aí ponderando sobre essa questão da estátua e da pedra, me veio, que eu comecei a refletir sobre isso, e me parece que é um Saramago interpretando a maneira como ele constitui a obra, mais do que a maneira como ele entrega a obra ao leitor. Talvez aí possa ser uma chave também para você compreender essa visão dele sobre o próprio trabalho. Sim, sim, perfeito, perfeito. Agora, eu gosto mesmo do discurso de Estocolmo. Eu acho aquele discurso, né, de como a personagem foi mestre e seu autor aprendiz. Eu acho aquele texto, além, obviamente, de ser um texto belíssimo, né, porque ele recupera ali os seus antepassados e tal, mas há um diálogo estreito do escritor com suas próprias criaturas, né, seus próprios sujeitos de tinta e papel, e como que aqueles sujeitos também vão modificando a própria percepção do escritor em relação à sua obra. Então, eu acho aquele exercício de reflexão sobre a obra dele muito bonito, e mais bonito do que a estátua e a pedra. Agora, foi interessante você trazer o professor Horácio Costa para a nossa conversa, porque na semana passada eu estava lendo um livro que acabou de sair pela Ateliê Editorial, que é uma entrevista que o Horácio fez com o Saramago em 1985, lá em Nova York. E foi no momento em que o Saramago estava começando a virar um nome mais internacional, foi bastante tempo antes do Nobel ainda, e ele estava construindo ali os romances históricos dele, e na verdade naquele momento ele estava trabalhando no Jangada de Pedra. E aí, em determinado momento do papo, ele meio que vira a cara para essa ideia de que ele é um autor de romances históricos. É mais um ponto que a gente pode discordar do próprio Saramago sobre a obra dele? Não, nesse ponto eu acho que ele está muito coerente, né? Eu acho que tentou se fazer, acho que se tentou fazer muito cedo aquela coisa da crítica de querer sempre rotular, né, a obra dos escritores, colocar essa obra pertence a tal significação, não sei o quê. Então, desde cedo, Saramago foi tratado como um escritor de romances históricos, porque se beneficia de uma certa de um certo viés criativo recorrente na literatura americana, na literatura, enfim, depois a literatura posterior à Nova História, né? Mas ele sempre foi um crítico muito ferrenho dessa coisa de que ele não escrevia romances históricos, né? E eu concordo com ele. Eu não acho que os romances do Saramago sejam romances históricos. Primeiro porque nenhum dos romances do Saramago parte daquele pressuposto de uma reconstituição da história, ou de uma reconstituição de um espaço vazio da história, ou de uma renovação da história. Pelo contrário, eu acho que ele se apropria de determinados contextos e modula aqueles contextos à sua contemporaneidade. Quer dizer, é um processo meio parecido, por exemplo, com o que o Arthur Miller faz lá nas Bruxas de Salem, por exemplo. Quer dizer, ele se utiliza em um determinado contexto, mas aquele contexto tem um interesse de significação para além do contexto.
Então, obviamente que é um retorno à história, é uma releitura da história a contrapelo, sim, mas não é um interesse muito de esclarecer o funcionamento da história, entende? Eu acho que há ali um interesse mesmo, talvez, de problematizar a história, problematizar a noção de verdade histórica, né? Problematizar a própria dimensão da ficção, quer dizer, a ideia de dizer, olha, a ficção não é só mentira, a ficção parte da ficção tem seu pé na realidade. Então, eu acho que o caminho meio que por aí, sabe? Eu acho que ele tem razão. Eu li essa entrevista do Saramago com o Horácio já há algum tempo, né? O Horácio tinha me falado sobre essa entrevista que ele tinha descoberto, e tanto que quando saiu, eu estava em Curitiba, e no congresso sobre Saramago, quando o livro foi publicado, lançado lá, eu já adquiri e li a entrevista. A entrevista é maravilhosa e que coloca, acho que esclarece algumas coisas do Saramago que ainda estava ali no começo mesmo ainda anterior aos grandes romances. Ele tem escrito até então, como grande romance, o Memorial do Convento, né, que era o romance, que foi o romance que projeta ele internacionalmente. Tinha escrito O Ano da Morte de Ricardo Reis, e de fato estava na concepção da escrita da Jangada de Pedra. Então é um Saramago ainda muito, vamos dizer assim, no início de carreira, se a gente considerar que, de certa forma, a literatura de Saramago tem o seu, o seu marco mesmo assim significativo a partir de Levantado do Chão. Embora ele não tenha começado, obviamente, a escrever com Levantado do Chão, né? Sempre que eu leio o Saramago, não, sempre que eu leio seria muita coisa, mas em alguns livros que eu já li do Saramago, que eu gosto, me chama a atenção como ele parte de um acontecimento fantástico para depois desdobrar a história. O Uhum, Jangada de Pedra, por exemplo, é a Península Ibérica que se descola da Europa uhum, e vai-se mar afora, e o grupo até faz lá, se junta para ir até onde abriu o precipício para ver a racha. uhum. Num ensaio sobre a cegueira, repentinamente as pessoas começam a ficar cegas e daí se desenrola a história. Você pode falar um pouco sobre essa presença do fantástico dentro da obra do Saramago? Uhum. E eu tenho um interesse gigante pela literatura latino-americana. Há estudos que de alguma forma aproximam a obra do Saramago de elementos do realismo mágico? Sim, sim. Há estudos, vários estudos, né? Se a gente for visitar o Google e colocar Fantástico, Saramago, literatura latino-americana, inclusive há já estudos numa perspectiva comparativa, né? Entre Saramago e outros escritores latino-americanos. E eu acho que essa coisa do fantástico na literatura de Saramago vem dos latino-americanos, né? Sei lá, a proximidade. Claro, eu nunca parei para pensar e pesquisar a fundo sobre isso, mas o que vai me apontar para dizer isso são as relações mesmo biográficas, né, que o Saramago mantém com alguns escritores latino-americanos, como o próprio Gabriel Garcia Marques, né? Então eu acho que não só o Gabriel Garcia Marques, mas, por exemplo, a epígrafe de abertura da Jangada de Pedra uma epígrafe do Carpentier, né? Então eu acho que o Saramago se aproxima muito dos latino-americanos, da literatura latino-americana, e é daí que vem essa influência do fantástico na literatura dele. E agora, uma coisa curiosa, né? O Saramago está sempre pressupondo uma reflexão que eu diria ensaística em torno de determinado tema. Então, muitas vezes o acontecimento insólito ali, né, ele funciona como uma alternativa para que o escritor se debruce a pensar aquela questão que ele quer pensar, né? Quer dizer, ele já parte da premissa, por exemplo, no ensaio sobre a cegueira, que estamos cegos. Essa é uma premissa que, quer dizer, vamos pensar no ensaísta que vai redigir um ensaio sobre a sociedade contemporânea, e a premissa que ele tem é essa: estamos cegos. Mas para que ele chegue a essa chegue a compreender como é que isso se constitui, ele precisa, obviamente, desenvolver um raciocínio. E aí, obviamente, como sendo um ficcionista, esse raciocínio passa pela ideia de imaginar uma circunstância em que esse raciocínio vai ser colocado à prova, né? Então, eu acho que esse exercício do Saramago é um exercício
é um exercício constante, tanto no ensaio sobre a cegueira, no ensaio sobre a lucidez também, né, a questão do voto em branco. Então, ele, como ensaísta, ele está sempre se desafiando ao interesse de responder a responder por uma determinada constatação que já está dada logo anteriormente, antes do romance começar. Né? Então, e aí ele vai desenvolver ali toda a reflexão em torno dos desdobramentos que antecedem a questão, ou dos desdobramentos que sucedem a questão, a ponto de colocar o leitor ciente de como que aquele conceito que já está predado, ele faz sentido e ele tem sua sustentação, né? É meio que por aí. Olhando para a obra do Saramago e para a maneira que o público mais amplo lida com essa obra, eu tenho uma sensação muito forte de que dois livros dele se destacam, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo e o Ensaio sobre a Cegueira. E eu acho Uhum. que se destacam muito por questões extraliterárias, né? No Evangelho ali, quando ele lançou, teve uma série de polêmicas e episódios de violência e estupidez em Portugal, que levaram Uhum. até ele a optar pelo desterro e para Sim. viver nas Ilhas Canárias. E o Ensaio sobre a Cegueira me parece o trabalho que se transformou no mais pop dele, até por conta do filme, Uhum. da maneira que foi para Hollywood e tudo mais. Quão representativo da obra do Saramago são esses dois trabalhos e é uma boa porta de entrada começar a conhecer o Saramago por esses mais famosos? Pois é, eu já perdi as contas de quantas vezes qual é o melhor romance que a gente deveria entrar ao Saramago. E aí sempre eu mudo. Eu É, prometo que eu não vou te fazer essa pergunta. Eu vou te perguntar qual vai ser o melhor caminho para a gente descobrir o autor, mas não vou pois perguntar de é, melhor nem qual é o seu preferido, nem qual é o melhor romance. uhum. Pois é. Agora a grande questão, assim, não sei se eu não sei se esses dois romances, né, seriam boas portas para um leitor que está começando o Saramago. Talvez o ensaio sobre a cegueira, sim, seja, considerando o contexto que nós estamos atravessando, o contexto que acabamos de atravessar, isso é uma coisa muito boa, né, que eu acho que é isso mesmo. Alguns romances do Saramago acabam tendo uma refração social tão evidente que isso aproxima o leitor daquilo que está se passando ali na narrativa, na ficção. E no caso do ensaio sobre a cegueira, acabou sendo um romance que durante a pandemia, né, explodiu novamente, reexplodiu novamente, porque as associações foram imediatas entre o contexto que nós vivíamos e o contexto do romance, né? Mas assim, eu tenho dúvidas, né, se eu ficaria, se eu fosse um leitor totalmente desconhecedor da obra de Saramago, se eu entraria por esses caminhos. Ó, talvez As Intermitências da Morte, né, seria um romance, eu acho que seria um romance mais, talvez, é, palatável, digamos assim, acho que não é esse bem o termo, mas vamos dizer assim, um romance mais palatável para o leitor que ainda não leu nada do Saramago, né? Por quê? Por uma razão, ali está tudo do Saramago, tudo que você encontrará no restante da obra do Saramago, de certa forma, está sintetizado nas Intermitências da Morte. Novamente, você tem um episódio insólito e no dia seguinte ninguém morreu. Novamente, você tem o desdobramento do que isso causa, né, que é um caos social e tal. Mas há também ali uma história de amor que me parece que o leitor mais como sempre está procurando, né, que os romances tenham uma certa história de amor. Então há uma história de amor belíssima, que é da própria morte, que encarna-se da figura de uma mulher e passa se apaixona pelo violinista, né? E há um outro detalhe também que é para, sei lá, os leitores que têm menos disposição de encarar um romance de maior fôlego, um romance maior, As Intermitências da Morte é um romance curtinho. Então, eu acho que As Intermitências acaba preenchendo alguns requisitos importantes. Né? Ele traz os elementos básicos que o leitor precisa para conhecer a obra Saramago, mas é também um romance que, se você quiser se decepcionar, vai dizer assim, bom, mas era um romance curto, então eu posso dar chance no romance maior, né? Eu acho que é isso. E depois das intermitências, quais são outros dois bons caminhos a seguir? Pois é, tem o Conta Desconhecida, que eu acho um texto também muito bonito e que também é uma síntese da própria literatura de Saramago.
e rica, né? Porque ali as interpretações que podem ser feitas em torno daquele conto são muitas, né? Inclusive para quem tiver um interesse por uma colaboração da ficção na sua vida pessoal, também está lá nesse conto, né? A lógica de que nós todos somos uma ilha, precisamos sair de nós para descobrirmos enquanto ilha, enfim. Acho que isso é uma metáfora do eu extremamente bonita. E aparentemente simples, mas a maneira como ele consegue transformar esse simples numa coisa complexa faz desse conto uma das belezas da literatura do Saramago, né? Então eu acho que são dois caminhos interessantes, a intermitência da morte e o conto da Ilha Desconhecida. E para a gente fechar o papo, gostaria que você me indicasse um livro, Pedro. E aí pode ser um livro do Saramago, um livro seu, um livro que não tem nada a ver com o papo, um livro que nunca saiu no Brasil, o livro que você quiser indicar. Pois é, eu vou fazer uma cobrança pública, né? A cobrança pública das editoras brasileiras que publicam a poesia do Saramago no Brasil, que nós não temos acesso ainda a não ser por edições estrangeiras. A gente tem, por exemplo, a minha edição mesmo, tem algumas edições, as edições individuais portuguesas, mas a primeira edição que eu tive da poesia do Saramago eu tive que importar da Argentina, porque não tinha no Brasil. E eu acho que já passou da hora das editoras publicarem a poesia do Saramago. O Saramago é um péssimo poeta? Alguns vão dizer que sim. Mas eu gosto do Saramago poeta. Tem algumas coisas ali que são interessantíssimas e principalmente para aqueles leitores mais curiosos que tentam entender também que um escritor não nasce por acaso. Que ser um escritor parte do pressuposto de um exercício contínuo com a palavra, né? Seja pela escrita, pela leitura. E eu acho que os poemas são de uma fase da literatura do Saramago ainda pouco conhecida da maior parte do público leitor, e eu acho que está ali pequenas joias do Saramago que a gente precisa descobrir. E por que eu estou dizendo isso? Porque é o Saramago experimentando-se, até o Saramago chegar a esse modelo já estabelecido, que ele vai sempre ressignificando, né, a cada obra a partir de levantado do chão, até que ele chegue a esse processo, é preciso considerar que tem aí antes 30 anos de trabalho. Então, tem o Saramago cronista, que nós também só temos acesso com a publicação da Bagagem do Viajante, mas tem o Saramago de outros livros de crônicas que também não são publicados no Brasil ainda. E o que eu chamo a atenção para isso é porque nós estamos no ano centenário, e era o ano que eu esperava que esses livros pudessem chegar no Brasil. E não chegaram, né? Até agora. Então, eu acho que para sair um pouco do lugar comum do Saramago que já conhecemos, seria interessante revisitar o Saramago que ainda está por conhecer, que talvez a crítica já conheça, mas o leitor já conhecido, né, do Saramago, o leitor ainda não passou por essa experiência de revisitar as raízes do próprio escritor. E vai encontrar ali coisas interessantíssimas, né? Quer dizer, um escritor que flerta com as vanguardas, um escritor que está ainda num processo de descoberta da sua própria voz, mas um escritor que já está muito ciente dos temas que precisará desenvolver na sua literatura, preocupação com a história, com o indivíduo, com as verdades, com as ideologias, tudo isso já está no Saramago poeta, por exemplo, no Saramago cronista, no Saramago do início de carreira, né? E eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade, é um recado para as editoras, a gente está perdendo uma oportunidade de levar outros lugares do Saramago para a gente conhecer, né? E inclusive, comercialmente falando, me parece uma opção que faz a gente pensar, né? Que a Companhia das Letras, que publica o Saramago aqui no Brasil, no ano passado lançou uma bela edição com a poesia do Roberto Bolanho. E é uma poesia que ocupa mais ou menos esse mesmo lugar dentro da obra do Bolanho. E, por que a gente tem acesso até essa parte da obra do Bolanho e não tem acesso a essa parte da obra do Saramago? É verdade, exatamente. Não, eu acho, sei lá, uma antologia que fosse, né, já seria alguma coisa, mas porque a gente só tem aqui o ano de 1993, que é um livro que é ali
numa zona fronteiriça entre prosa e poesia, não é específico. Ele é tratado como poesia pelo próprio Saramago, mas há sempre um embate, né? Se é prosa ou se é poesia. Mas os outros romances, os outros livros, os poemas possíveis, provavelmente Alegria, são livros que nós não conhecemos, que nós não lemos. Mas tem muita coisa boa ali, assim, que dá para a gente conhecer os outros caminhos do Saramago, né? Entender que o Saramago não foi só um bom romancista, ele acaba sendo um bom escritor em tudo aquilo que ele faz. Eu acho isso uma coisa bonita no Saramago, porque eu acho que ele leva muito a sério a escrita, o processo do trabalho com a escrita, de maneira que as peças teatrais, embora sejam peças que ele próprio dizia, né, que só escreveu sob encomenda, mas as peças teatrais também são peças excelentes. E os textos anteriores, né, a crônicas, a poesia, enfim, material que ainda não chegou ainda ao grande público no Brasil. Eu acho que já passa um pouco da hora da gente conhecer, né? E você falou aí que tem muita coisa boa ali, e mesmo a parte ruim, se publica tanta tranqueira aqui no Brasil, pode publicar umas tranqueiras do Saramago também, não tem problema, né? Pois então. Todo escritor precisa de ter coisa ruim para se ter coisa boa, então. E eu, particularmente, tenho uma certa predileção por ficar indo a esses canteiros de obras, né? Porque eu gosto mesmo de perceber como primeiro, a desconstrução dessa noção do sujeito genial, né? Parece que você nasce com a genialidade. Eu gosto de desconstruir um pouco isso. Então eu gosto das tranqueiras, por isso que, de certo modo, quando eu comecei a ir por esse caminho para conhecer a parte desconhecida do Saramago, eu fui com gosto, né? Mas tem muita coisa boa ali, você dá para garimpar coisas boas sim. Muito bom. Pedro Fernandes, muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço e fico sempre à disposição para outras oportunidades vindouras. Obrigado. Valeu. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.